aprender nessa noite. Que desde quando nós aceitamos a Jesus, nós escutamos falar dessa personagem, mas nós nunca tínhamos prestado atenção que os fatos que nós falamos não encontram registrado dele sobre a Bíblia. Apenas ele usa esse artifício para que as pessoas façam, e ele não, mas ele usa esse artifício. Eu estou falando do próprio Lúcifer, do diabo. Vamos acompanhar o texto? Diz então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é o diabo que conduziu Jesus ao deserto, irmãos, entendam bem. Nem vai ser o diabo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Não. Diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí começa então, entra o diabo em cena. Mas o engraçado, irmãos, nós vamos acompanhar aqui esse texto e nós não vamos ver ele mentir. Vocês observaram isso? Em nenhum momento ele mentiu aqui no texto. Mas o mais interessante ainda vai estar por vir. Vamos lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, Jesus estava jejuando, o diabo chegou a ele, assim como chegou lá na presença de Deus para apresentar Jó. E disse: se tu és, já chegou desse jeito, já chegou, sabe, causando, já chegou mostrando que Jesus ele tinha poder e que ele podia fazer coisas, ou seja, provocando Jesus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães, porque sabia que Jesus estava 40 dias sem comer. A fome às vezes faz a gente fazer coisas, sim ou não? Tem gente que por causa da fome rouba no mercado, não é isso? Rouba do vizinho, né? Come coisas. Então, Jesus estava com muita fome. E o diabo foi logo no ponto. Eu vou logo fazer o que está mais óbvio. Ele vai mais pelo óbvio, não é isso? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, é fácil. E você vai alimentar a tua fome. A Bíblia não diz se Jesus se sentiu tentado, mas repreendeu ele, né? E disse: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós achamos, irmãos, a gente subestima o inimigo quando a gente chega e diz uma palavra: o sangue de Jesus tem poder, repreende o inimigo e está tudo certo. Acha que já venceu, acha que está tudo certo e que o inimigo já desistiu porque ele proferiu uma palavra e o diabo foi embora. Se engana. Irmãos, eu estava numa luta, numa prova, e não sei o que lá, de noite tive eu clamei o sangue de Jesus e graças a Deus foi vitória. Se engana. Olha só, nem Jesus proferindo palavras do reino conseguiu afastar o diabo da vida dele, e ele continuou. Então o diabo, aqui agora já é o diabo transportando, presta atenção, aqui já é o diabo transportando Jesus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele citou o Salmo 91, não? Mais ou menos o Salmo 91. É uma pegadinha aqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Olha só uma diferença: se jogar e tropeçar em pedra, uma pegadinha, não é isso? Meia verdade. Mas também Jesus não trocou, não é bem assim que está escrito, não. Jesus só repreendeu ele, dizendo o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Ele estava mentindo que tudo era dele? Porque a Bíblia diz que essa dominação, essa capacidade foi entregue ao maligno. Isso que ele domina. Tanto é que Jesus nem repreendeu ele. E Jesus disse assim, nesse quesito: você não tem nada, não. Disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, nós vamos agora, irmãos, viajar. Tem muita gente que fala assim: o diabo é mentiroso, o diabo é o pai da mentira. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Não diz? Em Apocalipse, João e outros textos falam que Satanás é o pai da mentira. Mas ele é o pai da mentira, assim, induzindo você a mentir. Porque a mentira, ela só tem um propósito. Dois, aliás. A mentira, ela só tem dois propósitos: fazer você ganhar tempo e fazer o outro perder tempo. Não é isso? Só esse propósito, mais nada, né? Mas nesse texto aqui a gente não vê ele mentindo em hipótese alguma. Não tem mentira dele aqui. E são dois textos só na Bíblia, irmãos. Você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você não vai encontrar nenhum versículo o diabo mentir. Sabia disso? Ele usa a palavra. Agora ele induz você a mentir, porque a mentira, ela só traz prejuízo para quem mente. Ela traz prejuízo para outras pessoas, né? Porque a mentira, ela é maléfica, né? Mas o maior prejuízo, quem leva é você. Quando é que eu prejudico outra pessoa mentindo? No trabalho, a pessoa fez isso e ele não fez. Quando você inventa algo de alguém, você mente falando de outra pessoa, e a pessoa é prejudicada por causa da tua mentira, mas ele não fez aquilo. Então você está ganhando tempo e fazendo a outra pessoa perder tempos preciosos da sua vida. E a gente pensa que a gente vai se safar com a mentira, mas não. Então o diabo, ele só instrui você que a mentira é boa, mas ele não usa da mentira. Em nenhum momento da Bíblia você vê o diabo mentiu, e o diabo fez isso, mentiu. Não, nem pode procurar, você não vai achar. Em nenhum momento você vai achar. E aí o que acontece? O que nós fazemos? A gente, para se salvar, entendeu? A gente mente para o pastor, falando que ele está doente porque não dá para ir para a igreja. A gente mente para o pastor, falando que ele não pode dar dízimo porque, entendeu? A gente inventa um monte de coisa. A gente mente, todo dia a gente mente para o marido, mente para a mulher, mente para o filho mente para o pai, a gente mente para o patrão, mente para as pessoas, fala que fez coisa e a gente não fez. Você já fez aquilo que já, mas não fez. Mas eu não vi, não, mas eu já fiz. Você não viu porque você está cego. Não é isso? E com isso a gente vai ganhando tempo. Eu escrevi um livro chamado Eu Que Penso Que Sou e Não Sou, e nesse livro eu falo sobre a mentira. Eu falo que a mentira, a pessoa, ela mente porque ela quer se livrar de uma situação, mas depois ela tem que mentir de novo para poder ganhar tempo sobre aquela primeira mentira que ela fez. Depois ela tem que mentir de novo para cumprir a outra mentira, e assim vai, e se torna uma corrente de mentiras. Quando ela vê, ela está num laço muito grande ao qual ela não pode mais sair. Mas o diabo não mente na Bíblia, não tem. Ele trabalha com meias verdades. É isso? Com meias verdades. E são dois textos só na Bíblia que mencionam o diabo usando essas artimanhas, ou seja, essas pegadinhas. Uma pegadinha, queridos, vamos tratar assim, são pegadinhas. Aqui ele usou de pegadinha, porque o Salmo 91 não diz para se lançar de algum lugar, né? Não, diz que se você tropeçar. Quer dizer, não foi nem mentira e também nem foi verdade.
Uma meia verdade ele usou. Ele usou o termo da Bíblia para dizer, né, olha, quando é que ele mentiu? Quando é que não foi verdade? Para lançar, certo? Quando que foi verdade? Porque te guardará e você não vai se machucar. Isso é verdade. Está entendendo? Meias verdades, né? Vamos ler o texto de novo? Ele disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece. Isso aqui é verdade. Agora, sobre lançar, aí seria um abuso, aí seria tentar o Senhor. Por isso que Deus disse: ó, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Ele usou de meia verdade para tentar. E aí, o que ele faz hoje com você? Fala que você está com uma dor na perna. Aí você, entendeu? Você fala, pastor, não vou na igreja com muita dor na perna, e pede oração, que ele vai entender. É uma meia verdade que realmente você está sentindo, mas só que não está te proibindo. Porque essa dor na perna, você vai trabalhar, no outro dia você vai trabalhar com a dor na perna. Então, é uma meia verdade. Você está com dor na perna, mas você não está impossibilitado de ir. Está entendendo? Fala para o médico, você vai lá no médico, você não quer trabalhar. Fala para o médico que você está com muita dor, que você não pode trabalhar. Você está até com dor, mas com essa muita dor você não está. E o médico fala: o que você tem? Fala, doutor. A gente até muda o semblante, a gente vai normal. Chega lá no médico, aí a gente, né? A postura já. Pois onde você tem? Ai, falar para o senhor que assim, olha, uma dor que começa aqui, ela desce por aqui, vai, até na ponta da perna, vai no osso. O que o doutor faz? O teu problema é meio sério. Vou te passar aqui. Aí te dá remédio, irmão, para você tomar, que tu nem precisava tomar. Que aquele remédio tem um efeito que causa um efeito colateral que tu vai ficar com problema depois. Tu está mentindo, tu está usando de meias verdades, não é isso? Tu não está mentindo que não está bem. Mas só que esse problema que você está sentindo, dá para você fazer as suas atividades. É que você está usando daquele objetivo, daquela pequena dor, para fazer com que você seja beneficiado. Ou seja, você está ganhando tempo e fazendo com que o médico perca tempo cuidando de você, enquanto ele poderia estar cuidando de pessoas com problemas mais sérios. Está dando para entender? Amém. Você pode dizer assim, pastor, mas eu disse que tem dois textos que ele usou de meia verdade, né? Ou seja, que ele usou de pegadinhas. O outro texto que nós encontramos está lá em Gênesis. Os irmãos sabem muito bem. É isso? Deus falou assim: olha, vocês não comem dessa árvore aqui, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. E quando Eva se encontrou com o diabo, o que ele disse? Você está olhando essa fruta aí por quê? Que engraçado, né? A gente, quando quer as coisas, a gente vai inventar, entendeu? E a gente vai revelar coisas que não deve também, né? Eu estou só olhando. Mas você está olhando de um jeito diferente. Porque na verdade ela é uma fruta diferente, entendeu? Sim, tem um cheiro agradável. Por que você não come? A minha vontade tem medo de comer. Estou conjecturando, tá, irmãos? A Bíblia não fala, né? Mas eu creio que teve um diálogo aprofundado, né? Para que a serpente pudesse engajar e colocar o que ela queria colocar. Aí a serpente falou assim: não, mas come. Não. Mas por que não? Não, porque Deus disse para a gente não comer. Por quê? Não pode comer. Porque ele falou que a gente pode comer de todas. Só essa aqui a gente não pode comer. E qual que é o motivo que você não pode comer? Porque Deus falou que o dia que a gente comer, a gente morre. Eu disse: não. Você não morre, não. Aí a pegadinha: você não morre, não. Não morre, não. Na verdade, deixa eu te contar uma história, porque eu sou mais assim, chegado de Deus, eu já tive, então deixa eu te contar. É que Deus, ele é muito sábio, e ele não quer que você seja igual a ele.
você não vai morrer coisa nenhuma. O que vai acontecer é o seguinte: quando você comer, você vai passar a ser sábio igual Deus, você vai começar a entender igual Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, igual sim Deus sabe o bem e o mal. Ele mentiu? Ele não mentiu, ele falou exatamente a verdade. A única coisa que ele omitiu é sobre a morte, porque de imediato assim, na cabeça de Eva assim, comer, e morrer. Mas Deus estava falando da morte espiritual e da morte material a longo prazo, porque o homem era para ser eterno, não era morte repentina. Mas essa parte a serpente omitiu. Ela não mentiu quando disse que a pessoa ia ficar sabendo do bem e do mal. O que aconteceu? Quando ela comeu, automaticamente ela começou agora, né? Olhou para ela e falou: o que? Deus, o que é isso? E Adão também, quando comeu, ele olhou: né? O que é isso aqui? Daí ambos começaram a olhar um para o outro e falaram assim: você é interessante, Eva. E Adão, né? E Eva também. Eu também estou percebendo isso. Aí eles já começaram a saber o que era maldade e o que era bondade. A serpente não mentiu. E quando Deus chegou, observa que as meias verdades que o diabo falou, Deus não contestou essas meias verdades. Deus chegou e falou assim: Adão, onde você está, filho? Deus sabia que Deus estava vendo Adão ali, mas o fato de Adão ter escondido, Deus queria ouvir o que Adão tinha para dizer. E Deus já sabia o que tinha acontecido, com certeza, mas ele só queria ouvir. Deus quer o tempo todo ouvir o que nós temos para dizer daquilo que nós fazemos que não tem agradado a Ele, só para saber se nós vamos ser sinceros e dizer: olha, eu errei, Senhor. Que muitas vezes nós não queremos dizer, a gente quer justificar e passar a transferir a responsabilidade para outras pessoas, não é isso? Quando Deus pergunta: por que você está me afastado? Irmãos, a pior coisa que tem é o crente afastar da igreja e começar a falar que o pastor, é o fulano, é o ciclano, quando ele deveria assumir a culpa, porque servir a Deus não depende nem do João, nem da Maria, nem de ninguém. Depende do meu amor, da minha sinceridade para com Deus. Ninguém pode impedir, ninguém pode transferir a minha santidade, a minha honestidade, a minha fidelidade para ninguém. Não vou na igreja porque o pastor não tem ido me visitar. O que é isso, irmão? Quem te visita é Deus. Quem te fortalece é Deus. Jamais eu posso trocar isso que Deus me deu. Então o diabo trabalha desse level: não vá porque você está sendo desprezado. Mas e o amor que eu professei ter a Deus, a minha fidelidade? Então Deus só queria ouvir de Adão. Adão! E Adão lá, envergonhadão, né? Já tinha feito umas roupinhas lá estranhas, né? Mas toda intimidade, vergonhoso, não é isso? E Eva também, né? Só por aqui meio das folhagens lá. Onde você está? Senhor, eu ouvi o Senhor chamar e aí eu me escondi. Poxa, se escondeu por quê? Nunca se escondeu de mim, né? Eu estava nu, vi que estava nu, senti vergonha, então eu quis escondidinho. Mas quem foi que te mostrou que você estava nu? Aí começou, irmão. Aí, quando eu saio fora da direção de Deus, pelas minhas atitudes, eu agora não quero que Deus entenda que eu sou o culpado. Eu agora quero mostrar que teve alguém que fez eu fazer aquilo e que eu sou inocente. Verdade, Deus. Quantas coisas você faz? Foi o meu trabalho. Meu trabalho atrapalhou, meu trabalho me esfriou, é a minha filha, é o meu filho. Se não fosse meu filho, porque eu tenho dedicado muito a minha vida, eu tenho dedicado muito a minha vida à minha casa, não tenho sobrado tempo. Irmãos, é cheio disso. Nós entendemos que a fé e o amor, ele pode ser barganhado. E isso não é verdade. Ninguém,
nada, jamais. Deus não aceita ser trocado por nada. E se você ama Ele, você tem que ser homem, tem que ser mulher, para fazer a coisa direito, sem menosprezar aquele que te chamou. Quem que te mostrou, Adão? Bom, primeiro eu quero dizer para o senhor que eu sempre fui feliz, tranquilo aqui, vivendo sozinho aqui no Éden. Tá tudo bem para mim. Aí o senhor inventou de arrumar essa mulher aí, que por sinal é maravilhosa, mas ela me enganou. Como assim te enganou? Ela me deu da fruta e eu comi. Percebe que Deus não questiona Adão? Fala assim: Adão, mas eu falei para você. Não, Deus não falou nada disso. Deus ouviu o argumento de Adão e foi para Eva. Ô Eva, aí, irmãos, aqui está, né? Eva, ela sabia que ela estava botando o olho numa coisa que não era permitida, que Deus já tinha falado, mas ela não tinha onde recorrer muito, né? Então ela disse assim: olha, Adão já tinha culpado Deus. Já pensou a pessoa ter essa ousadia? E tem gente que nos dias de hoje também faz isso. Eu estou assim, Deus, porque o Senhor não tem ligado para mim. Então que caso que o Senhor tem me desprezado. Olha o estado que eu estou, eu tenho sido fiel a Ti. Tenho orado, o Senhor não tem respondido. Eu acho, irmão, que se Deus fosse falar na linguagem de hoje, Deus ia falar assim: cabra safado, levanta da onde não está e vai fazer a obra que eu te mandei. Porque assim, irmãos, ele agiu duramente com aquele moço. Lembra dos 3 talentos? Para um 5, para um 2 e para o outro 1. Servo bom, fiel, servo bom, fiel, para o outro. O camarada, entendeu? Ofendeu ele, mas ofendeu muito. Sempre o Senhor é folgado, gosta de colher onde o Senhor não planta, entendeu? Eu já sabia disso, entendeu? Eu sou macaco velho, entendeu? Olha, ele é mais esperto do que Deus. Sabia que o Senhor gosta de colher onde o Senhor não planta, o Senhor é folgado mesmo. E sabendo que o Senhor é folgado, peguei o seu dinheiro e enterrei. Está aí, porque assim está aí. Qual que foi a resposta de Deus? Então, também não falou que nem que não era nem que era. Não é isso? Eu disse assim: não, se você sabia que eu era, por que você não pegou o meu dinheiro? Você não precisava ter feito nada. Eu precisava pegar e colocar lá no banco. O banco fazia por mim. Quando eu chegasse aqui, eu tinha 2 dinheiros. Você não presta nem para administrar. A tua capacidade é insuficiente para administrar o mínimo. O que você quer que eu faça por você? Se não amarrar você de pés e mãos e lançar você nas trevas exteriores. Eva, então, olha só, foi uma meia verdade. Ele não mentiu em si. O que ele faz com a gente hoje é usar de meias verdades, né? De pegadinhas, vamos dizer assim. Aí Eva falou: então, eu dei para Adão, claro que eu dei, né? Mas é que assim, eu estava lá só olhando. Mas aí a serpente chegou e falou para mim que era mentira do Senhor, que a gente não ia morrer, né? E eu comi. O que Deus fez? Falou assim: olha, você foi? Não. Da serpente. A serpente olhou para um lado, olhou para o outro. Vai para o saquinho agora. Mas eu creio, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu creio que ela deve ter falado alguma coisa para dizer assim: olha, eu só disse o que eu disse. O resto foi por conta deles. Eu, né, lava, porque não dá-se a entender que a serpente ela tinha pernas e braços. Pelo que diz a Bíblia, entendeu? Quanto o resto, Senhor, eu lavo minhas mãos. Eu só joguei a isca. Eles comeram porque quiseram. Agora o Senhor. Ele já era condenado. Então, o que restava mais a ele? Após a condenação, agora esse castigo. Então, é o seguinte: porque você fez isso com eles, tu vai
a partir de agora tu vai rastejar e vai comer do pó da terra. Por isso que eu falo, irmãos, nunca use a expressão hoje eu estou só um pó, porque pó é comida de serpente. Você vai rastejar e comerá do pó da terra. E você, Eva, porque você fez o que não era para você, enganou Adão, tu vai ter filhos sobre dores de fato, e muita dor. E você, Adão, Deus não questionou, certo, quem errou, quem fez isso. Deus julgou por igual. É assim, você fez o que eu não mandei. Se foi verdade ou não, se foi mentira ou não, eu te mandei você não fazer, você fez. Vocês lembram que eu sempre falo assim, que eu tenho 3 preocupações na minha vida, lembra? Que a primeira até você dizia, são 3 preocupações que eu tenho. A primeira é não me aparecer mais do que Deus. Não deixar que as pessoas me coloquem no lugar de Deus. Ai, pastor, o senhor aí demais. Eu fico, irmão, de verdade, eu fico ressabiado com meus irmãos. Eu gosto do pastor, porque o pastor é isso, eu não sou nada, eu sou, sabe? Então eu tenho essa preocupação de não me aparecer mais do que Deus. A segunda é de não fazer o que Deus me mandou eu fazer. E a terceira é de fazer o que Deus não me mandou fazer. Guarda isso, mas se você escreve isso para você nunca esquecer, porque isso é muito importante. Não querer se aparecer mais. Quando você vê a pessoa te elogiando muito, já pede a misericórdia de Deus, misericórdia de Deus, eu não mereço isso. Foi o que o apóstolo Paulo fez. A pessoa chegou, não faça isso, não faça isso. Nós somos Pedro também, nós somos igualzinho vocês. Não faça isso. A segunda preocupação é não fazer o que Deus me mandou, porque quando Deus manda, a gente tem que fazer. Porque quando eu não faço, eu estou sendo omisso e Deus vai requerer de mim. E a terceira é fazer o que Deus não me mandou eu fazer. Tipo assim, Deus está mandando dizer aqui nessa noite que o teu problema vai se encerrar hoje. Deus não falou isso. Deus está tratando com ele, você ciente, né? Deus está falando aqui para você nessa noite aqui, olha, eu tenho um beijo para você, a tua dor, o teu choro, o teu pranto. E Deus não mandou falar isso. E a pessoa eu tenho essa preocupação comigo. Porque quando eu faço isso, eu estou usando o nome de Deus para enganar alguém, para trazer ilusão a uma pessoa que de repente está precisando muito. E aquela palavra vai fazer com que ele, lá na frente, morra espiritualmente, porque fala assim, Deus me enganou. Falou que estava chegando ao fim e não chegou coisa nenhuma. Então, eu tenho essa preocupação. E Deus falou para Adão, seu Adão, porque você ouviu Eva, o seu castigo agora é você. Até hoje você tem comido do bom e do melhor. Não teve cansaço, não teve trabalho nem nada. Mas a partir de agora, se tu quiser comer, tu vai trabalhar muito. É do teu suor que tu vai tirar o teu alimento. E assim, toda a raça humana que vier depois de você vai ser nesses padrões. E por causa disso agora, vocês vão morrer. Agora a tua vida tem começo, meio e fim. Não era para ser assim, irmãos. Na mente de Deus, o homem era para ser eterno, igual ele. Foi feito e vivia sempre assim. Olha para mim agora, meu irmão. Quem me conheceu há 10, 15 anos atrás, estou mudado ou não estou? Muito, né, não? Olha para você. Não era para ser assim. Mas as pegadinhas que o diabo usa
Para você, meu amigo internato, que está na sua casa, aí assentado, ouvindo essa mensagem, eu creio que isso, tem certeza que está te surpreendendo, porque talvez você tenha se pegado assim, não, eu estou atento às mentiras do diabo. Não se apega a isso, porque ele não mente assim não. Ele não trabalha usando a mentira, ele te induz você. Ele não mente para você, faz isso que, entendeu? Não. Ele só te induz, ele usa a Bíblia. Ele usa a Bíblia para induzir você a mentir. A Bíblia está dizendo, olha só, coisas que a Bíblia não fala, mas parece, né? Que você é filho do rei. Você tem que comer do bom e do melhor. Você tem que dar de carro de luxo. Não são minhas verdades? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos do rei, nós vamos comer do melhor. Mas não materialmente. A Bíblia não fala em momento nenhum que nós vamos ter que andar em carro de luxo. Naquela época, em camelos, não é isso? Que o carro de luxo na época era camelo, né? Cavalos. Carruagens. Não, a Bíblia não diz isso nunca. A Bíblia, irmão, se você pega a Bíblia e procura na Bíblia algum texto que vai dizer que você, aceitando a Jesus, você sabia ficar rico. Ela te orienta você a suportar e aguentar e a se contentar com o que você tem, sem desejar a mais. Mas o diabo, ele usa dessas meias verdades para te ludibriar, dizendo assim, você como seu Deus, você tem que deixar de sofrer. Aceitando Jesus, você, de verdade, não fala que você vai deixar de sofrer, mas lá no céu, aqui ainda você vai continuar sofrendo. Mas essas meias verdades é uma pegadinha que fala assim que não haverá mais dor, nem choro, mas é aqui. Mas o que o diabo faz? Ele distorce, né, com essas meias verdades. Não, Deus não te chamou para sofrer, Deus não te chamou para viver mendigando. Deus te chamou para ser grande. Está mentindo? Não, porque quando você aceita Jesus, você não é mais pequeno, porque filho do rei é grande. Aleluia. Ele é grande na autoridade de dizer para a enfermidade: eu te repreendo agora em nome de Jesus, para abençoar a vida de pessoas, para falar do amor de Jesus para pessoas, mas para operar maravilhas que vem do trono do céu. Mas nada que te coloque, sabe, avião, carro, mansão, não. Mas nada impede também que uma palavra de bênção minha alcance na vida das pessoas bens materiais, mas isso só vai acontecer para aquelas pessoas que Deus entende que ela não vai se perder na riqueza. Porque você olha, irmãos, hoje as pessoas pobres, elas pegam as coisas com a mão aí, se come, né? Olha, experimenta aqui, come no mesmo prato. Ela causa o sapato, olha só, esse sapato aqui está meio usado, vê se serve no teu pé. A pessoa, serviu, obrigada, daquela pra, amiga, obrigado, né, aquele vestido. Deixa Deus abençoar a tua vida e colocar no outro patamar. Para ver se você vai pegar as coisas com a mão. Se colocar uma luva na mão, ou ter aqueles pegadorzinhos, né? Não, pelo amor de Deus, não bota a mão. Se botar a mão, já me como. Já muda, não é isso? Amiga, eu tenho um sapato que eu estava usando, mas olha, poucos dias de uso. Dá para quem precisa, entendeu? Jamais eu vou colocar coisa usada, entendeu? A gente muda. Aí vamos na igreja lá de aliança. Olha para mim, filha, eu tenho que ir na Batista, na Lagoinha, entendeu? Lá, o meu patamar, entendeu? Não dá para ir lá, né? Lá as irmãzinhas, entendeu? Lá, entendeu? As cadeirinhas lá, não tem nem acionário, né? Não tem, entendeu? Tem que fazer calor, tem que ficar banando, jamais. A gente, irmão, ensoberbece. É o que a Bíblia diz. Para
para a gente pedir aquilo que é do dia, para que se enriquecendo não venha se ensoberbecer e desprezar aquilo que aquele a quem abençoou. Essas meias verdades que o inimigo usa, que ele, já falei, ele não trabalha com a mentira. Seria bem óbvio, né? Ele ficar mentindo para você, ele a pouco vê que não é verdade. Não, ele trabalha com meias verdades e usa a Bíblia. Sempre ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia para Jesus, irmão. Aquele que é o autor dessa palavra. Não é isso? Olha só, Jesus, imagina assim o cenário: Jesus jejuando, a carne fraca, 40 dias, aí o Espírito. A Bíblia fala, não fala que Espírito é esse, mas tem que ser, acredito que seja o Espírito do bem, lá do céu. E o Espírito transportou ele para o deserto. Aí coloca ele lá. Aí logo encosta quem? Você sabe por que no deserto, irmão? É lugar de vulnerabilidade, lugar, certo, de processo de dificuldades mesmo. É onde você olha assim para um lado ao outro, não vê ninguém para te ajudar. Colocou ele lá, aí chega, mas já chegando, cheio de pedras, formatos de pão. Aí, porque sabia que o estômago de Jesus, irmãos, isso é natural do ser humano. Ele, como ser humano, ele estava do jeito que eu vou falar para os irmãos. A gente, né, não está acostumado a falar assim: você comeu hoje, não é isso? Estou meio embalado. Porque que a gente come, irmãos, vai formando gases dentro da gente, vai estufando a barriga. Não é que toda aquela comida faz a gente ficar redondo assim. É os gases que aquele alimento, ele fermenta e deixa a gente redondinho. Mas quando você deixa de comer, você vai botando os gases para fora, vai chegando um certo momento que a tua barriga ela fica negativa, sim ou não? Sabe que a barriga é negativa? Né? Em vez de estar assim, ela está assim. E 40 dias Jesus se alimentar, a barriga dele estava mais do que negativa. Isso aqui já estava quase encostando com as costas, roncando, desejando colocar alguma coisa na comida, na barriga. Aí chega alguém assim e fala assim: aí, serve a Deus? Olha só a artimanha. Por quê? Ali Jesus estava como homem, mas também ele tinha o poder de Deus. Mas o diabo nessa hora não trabalhou na vida dele como um ser humano. Dá para você entender? Essa pergunta ele fez para Deus e não para o homem Jesus. Porque se ele faz para o homem Jesus, ele fala assim: como que eu vou fazer isso? Então ele fez para Jesus Deus. Ele disse assim: aí, você não é o filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras aí em pães e come, né? Olha como é que tu está magro. Se alimenta. E Jesus usa da verdade, 100% da verdade. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, olha esse argumento aqui, que foi um argumento assim. Essa troca de palavra, não teve aquele diabo assim: não, eu sei disso e tal, não. São farpas, dos dois são farpas, mas trocação direta. Toma lá, na cá, né? Está escrito, Jesus dizendo. E ele também usava: está escrito, não é isso? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito. A Bíblia diz, né? E aos teus anjos estará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedras. E não sou esse dele. E aí, irmãos, o que a gente está fazendo é pegar texto da Bíblia, porque quando eles falam assim: Deus fala comigo,
Eu sinto que Deus fala comigo. Quando você lê a Bíblia, né, é através de pensamentos. Não é isso que Deus fala com a gente? Através do nosso pensamento. Deus lança pensamentos na nossa mente, orientando o que nós vamos fazer. Mas o diabo faz a mesma coisa. Deus usa na sua palavra para nos orientar o que nós vamos fazer. O diabo faz a mesma coisa, mas só com pegadinhas, né? Usando textos bíblicos para poder tirar o foco da nossa atenção. Não é isso? Deus diz assim: se for fiel até o fim, olha só, se for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Mas o diabo é astuto. Ele lança uma pegadinha para você, uma vez salvo. Está entendendo? É. E o que a gente faz? Nós precisamos aceitar Jesus todos os dias. Oh meu Deus, não sei da hora. Todos os dias nós precisamos nos converter e ficar atento a essas pegadinhas, porque são muitas, irmãos. Tem algumas, mas são muitas. Desde quando você acorda, ele já começa com as pegadinhas. Mas as pegadinhas que ele coloca é sempre favorecendo você, assim, na visão ótica humana, mas te prejudicando na visão divina, espiritualmente. Então preste atenção, porque você não vai encontrar o diabo mentindo na Bíblia, mas você vai encontrar ele sendo sutil, usando o texto da Bíblia para enganar as pessoas. E isso ele faz com muita propriedade até hoje. Amém? Amém. Cara internado, eu creio que você se surpreendeu nessa noite, porque a gente sempre fala assim: o diabo é o pai da mentira. Isso é Jesus que diz dele, né, na Bíblia, mas não fala ele mentiu em tal lugar, ele mentiu, não, porque sabe que a artimanha dele é isso, é fazer com que você minta. Ele é instrutor, ele é mestre no ensino da mentira, para fazer você mentir, e você agarra isso com toda a força, não é isso? E para isso você mente, né? Tive que mudar meu nariz, porque eu estava com um problema de respiração, por isso que eu fiz isso, né? Mudei, coloquei essa argola aqui que eu estava muito feio, isso me deu um chão, realce, né? Você começa a usar de artifícios, não é isso? Meu cabelo era liso demais, aí só caiu no olho, na boca, tudo. Então agora com dessa enrolada, meu cabelo era enrolado demais, eu ia pentear, quebrei vários pentes, depois que eu fiz. A gente sempre arruma, né, um jeitinho para falar assim: Deus, o Senhor é bom, mas o Senhor erra em alguma coisa e eu preciso arrumar, não é isso? A gente sempre quer colocar, sempre, irmãos, é assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Deus abençoe você e ficou conosco até esse momento. Glória a Deus.